Oiê, bom dia para vocês, muito bem-vindos. Mais uma live aqui, onde eu trago estratégias para que você consiga aí recuperar a tua saúde, ganhar mais energia e, quiçá, emagrecer ainda em 2022. Meu nome é Daiane Silva e eu ajudo mulheres a emagrecerem, a recuperarem a sua energia, sem fazer dietas e comendo comida gostosa. O assunto de hoje, eu acho que você vai se interessar, talvez você se interesse. Barriga inchada, o abdômen assim, estufado, distensão abdominal. Você passa por isso? Conhece alguém que precisa, melhorar essa distensão abdominal? Você já passou por isso de, às vezes, comer algo que não faz bem? Muitas vezes você procura, o que eu faço para perder barriga? Ou até você sente um desconforto, a distensão abdominal que a gente fala tanto, Então talvez você se interesse por isso e você esteja passando por isso, Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender os sinais que o nosso corpo dá. Eu sempre falo muito aqui nas lives sobre os sinais que o nosso corpo dá. No que ele está relacionado, quais são os sinais que o nosso corpo está dando de que algo não vai bem. E aí vamos fazer um questionário simples, Você que precisa entender, melhorar essa distensão abdominal, barriga inchada. Como que eu posso começar, Dai? Como que eu posso começar a ver qual é o caminho que eu sigo, Por onde eu posso começar? Antes da gente continuar, eu quero te convidar, se esse assunto fez sentido pra ti, depois você comenta aqui abaixo do vídeo, tá? Para que eu possa entender, quem é que tá aqui, quem é que tá assistindo essas lives, comenta alguma coisa aqui pra mim, pra eu entender que esse assunto fez sentido para você, Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa história, O nosso corpo, muitas vezes, ele tem dificuldade de entender alguns processos alimentares, ele tem dificuldade de reconhecer alguns alimentos. E por que isso acontece, Dai? Isso acontece porque a gente pode pensar assim como o homem das cavernas, sabe? O que nos alimentava, qual era o alimento que a gente colocava no nosso corpo, no nosso sistema digestivo lá na época das cavernas. Hoje, em toda essa era, essa revolução industrial que a gente vive, essa revolução alimentar, muitas coisas avançaram, porém o nosso corpo, a nossa capacidade de digestão, muitas vezes não acompanha isso que está acontecendo. Muitas vezes a nossa capacidade de digestão não acompanhou toda essa evolução, Então o meu corpo, ele tem muitas vezes dificuldade de reconhecer determinados alimentos no que se refere a processos digestivos. Então, quando isso acontece, você pode começar a fazer testes. Como que... Bom, primeiro ainda falando da dificuldade de digestão. Se você passa por isso, o teu corpo, ele não tem essa capacidade de digerir, de reconhecer aquele alimento, talvez reconhecer é uma palavra mais fácil. O que vai acontecer com o teu corpo? Você começa a se sentir assim, pesada, um desconforto gástrico, ou você come e minutos depois fica com o abdômen estendido, você tem uma distensão abdominal, aquela barriga inchada, ou talvez você tenha uma tosse que nunca passa, você come e fica tossindo. Algumas mulheres emagrecem, mas não conseguem perder aquela gordurinha, então aquela gordurinha fica ali incomodando. Você pode estar passando por essa dificuldade do teu sistema reconhecer determinado tipo de alimento. Então, isso e o que isso pode desencadear no teu corpo? Quando isso acontece, no teu corpo, pode desencadear muitos problemas. Porque, por exemplo, se o teu corpo não está reconhecendo esse alimento, ele não consegue fazer a digestão, a degradação que a gente chama, Se isso não acontece, para onde que vai, Algum processo de metabolização ali vai dar bagunça. Então começam a ter quedas de cabelo, intestino preso, dores crônicas, cansaço, um cansaço excessivo. Muitas vezes até pelo acúmulo de bactérias, porque se o teu corpo não reconhece aquele alimento, ele vai acumular bactérias, Ele não vai fazer a sua degradação, a sua quebra.
Você pode também prejudicar a tua microbiota intestinal, ter candidíase de recorrência. Então, por trás desse estufamento abdominal, tem todo um contexto que acontece e muitas vezes você não sabe. Existe muita coisa que acontece por trás dessa distensão abdominal que você sente, né? Que você tem. E aí, esse é o grande problema, quando você não consegue reconhecer se determinado alimento está fazendo bem para ti ou não. Mas antes, né, da gente entrar nesse processo, como que eu vou saber, Dai, se determinado alimento vai fazer bem para mim ou não? Você primeiro precisa entender, será que o teu corpo, ele tem a capacidade de digestão de várias refeições ao dia? Por exemplo, pode ser que eu, Daiane, me sinta bem com 3 refeições ao dia. E eu me sinto confortável, eu me sinto bem. Pode ser que a Ana, não. A Ana, ela tem dificuldade e ela não vai se sentir bem com 3 refeições ao dia. Ela precisa de 5 e ela se sente confortável. Então, você começa a entender o teu sistema digestivo conforme o número de refeição que você faz. Não é tão difícil, gente. Né? Então, assim, como que você pode começar? Você sente esse abdômen estufado? Você se sente mal? Quantas refeições você faz por dia? Talvez você faça 5 refeições ao dia. Você começa a diminuir o número de refeições. Você começa a fazer 3 refeições ao dia, começa a fazer 2. E isso, nesse processo de diminuir o número de refeições, veja bem, não tô falando que você tem que comer ainda, não é nada disso. Mas diminuir a tua janela alimentada, você começa a entender como é que o sistema digestivo ele vai acontecendo, o que vai acontecendo ali por trás, como é que ele vai funcionando. Outra característica, né, outro benefício de quando você diminui essas refeições, essa quantidade de refeições por dia, você não belisca toda hora, pode ser que você ainda nem saiba qual alimento o teu corpo não está reconhecendo. Mas como você tem uma ingesta muito menor, você não vai machucando. E aí você começa a melhorar aquele desconforto. Porque assim, né, eu sempre falo, não tem como você resolver uma distensão abdominal, um desconforto, apenas tomando algo. Nesse caso, é de dentro para fora. Você, muitas vezes, não é deixando de comer o alimento em si, mas você diminuindo a sua ingestão, por exemplo. Se eu não processo bem o leite, né, eu produzo pouco a enzima da absorção ali do leite de vaca, por exemplo. Preciso tirar tudo de leite de vaca? Às vezes não, né? Pode ser que se eu tomo um shake com leite, eu me sinta mal, eu fique estufada, me sinto com o abdômen estufado. Mas nada me impede que eu consuma um iogurte que é cheio de probióticos fermentáveis, né? O iogurte, ele tem bactérias fermentáveis que vão favorecer o meu intestino. Vou tomar um iogurte todo dia? Não, mas eu posso perfeitamente tomar um iogurte 2, 3 vezes por semana e eu não vou me machucar, eu não vou estar machucando o meu corpo, né? É aquilo, gente, o que nos adoece, o que nos faz mal é aquela recorrência, né? Então, o que eu posso fazer? Primeiro ponto, diminuir o número de digestão, de refeições ao dia, né? Aí depois você pode ir fazendo testes, né? Porque muitas vezes, qual é o maior problema de você estar consumindo um alimento que você não digere, aquilo que o teu corpo não reconhece aquele alimento? Você fala assim, eu tenho muita vontade de doce, eu preciso de um doce, né? E às vezes não, às vezes você tá cheio de bactérias, cheio de fungo ali na tua microbiota, né? Até a candidíase mesmo é fungo. E você tá ali botando açúcar pros fungos, né? Pros vermes. Você não é você que quer doce, você está toda desregulada. Você está consumindo algo que o teu corpo não reconhece como alimento. Então, quando você tira, né, quando você tira esse alimento da tua rotina alimentar, por exemplo, se você você não se dá bem com leite, aí você consome, ao invés de todo dia, 2 dias por semana. Ou pode ser que você não se dê bem com feijão. Precisa ficar sem feijão? Não. Você pode ir lá botar o feijão de vez em quando na tua semana, né, sempre jogar essa janela 7 dias, né? Pegar a semana e dividir em 7 dias. E assim você vai. E os malefícios, né, gente?
quais são os alimentos comumente que hoje o nosso corpo ele tem dificuldade de reconhecer. Alguns alimentos, como por exemplo leite, né, o trigo, mas não é só o trigo, o glúten em si, é uma quantidade excessiva de carboidratos. Então eu até vejo muitas pessoas que vou comer, mas eu tô comendo tão saudável, Dai, né? Por que isso está acontecendo? Como saudável, mas sigo estufada. Você pode estar com alguns alimentos teu corpo não reconhecendo. Cebola, alho, né? Batata doce, alguns alimentos que são fermentáveis, o teu corpo pode não estar reconhecendo, e quando isso acontece, que ele não reconhece, ele vai produzir um boom de bactérias, e essas bactérias vão desencadear um boom de problemas aí no teu corpo, dentre eles candidíase de recorrência. Qual é o outro alimento que o meu corpo tem dificuldade de reconhecer, né? Um outro alimento que é comum as pessoas o corpo não reconhecer como alimento, adoçantes artificiais, produtos que são tidos como saudáveis, né, mas que são riquíssimos em adoçantes, o whey protein, né, que contém determinados adoçantes que são ricos em polióis. Se você tem essa tendência a ter esse abdômen inchado, o teu corpo pode não estar metabolizando muito bem o whey protein, por exemplo. Então é muito bom você avaliar, procurar ajuda, porque isso, né, não é uma receita de bolo. Você pode não o teu corpo não reconhece esse alimento, você faz essa hiperprodução de bactérias aí, né, no tua microbiota intestinal, você desenvolve uma disbiose vaginal também, que é a candidíase, e com isso você não sabe para onde ir, né? E como que eu posso... como é que eu agravo esse problema, né? Eu já sofro disso. E quando é que eu agravo esse problema? Quando eu dou muito açúcar pro meu corpo, né? Porque os fungos, as bactérias, eles se alimentam de açúcar e carboidrato. Então, muitas vezes você tá ali fazendo uma dieta que você tem tida como saudável, mas ela é uma dieta muito rica, né? Em carboidratos refinados. Se ela é pobre em nutrientes, você não vai conseguir aí ter o resultado que você precisa. Você não vai conseguir aí sanar esse problema, né? Então, muitas vezes você começa a virar esse jogo. Você começa a trabalhar a favor aí de uma abdômen mais sequinho, um conforto, né, gástrico. Como que você começa? Você começa fazendo uma rotatividade alimentar, por exemplo. Um prato de salada rico, né? Um prato com verdes, vermelhos, um pouco de óleo de oliva ali, umas sementes de abóbora. Comer, né, por dia, pelo menos 4 vegetais. Aí a tua rotina alimentar, né, precisa ter no mínimo 4 vegetais, por exemplo. Aumentar a ingestão de fruta, então você não precisa ter medo de frutas. Fazer essa rotatividade das frutas também vai favorecer aí na tua distensão abdominal, né? Então, quando você começa a eliminar esses alimentos, eliminar assim da tua rotina esses alimentos refinados, que são ricos em açúcar, são pobres em nutrientes, é uma dieta pobre em fibra, né? Quantas mulheres, comecei a comer saudável, tirei esse lácteo, mas tô lá botando requeijão zero lactose. Aí tem lá no café da manhã requeijão zero lactose com pãozinho sem glúten, de tarde a mesma coisa, um peito de peru. É uma dieta pobre, é uma dieta que ela não tem subsídios nutricionais aí que vão tá favorecendo o teu sistema. É uma dieta que ela vai continuar alimentando aquele fungo, é uma dieta que ela vai continuar ali alimentando aquela bactéria que não é saudável, né? Então você começa a fazer uma hiperprodução dessas bactérias, que elas são totalmente maléficas para a tua saúde. E aí, né, vamos lá. Como que você pode estar reconhecendo esses alimentos que estão te fazendo mal? Você faz teste. Você pode, por exemplo, começar com o primeiro teste, reduzir, né, essa quantidade de refeições que você vem se alimentando, é um teste. Teste número 2, você experimentar, por exemplo, se você come todo dia a mesma coisa, pega uma refeição dessa janela alimentada, né, uma refeição, e você troca essa refeição que você faz todo dia igual, troca por outro alimento,
com mais cor, parece simples, né? Mas é um alimento, é uma refeição com mais cor, com mais nutriente, é uma refeição que ela é mais rica em densidade nutricional, vegetais, folhosos, óleo de oliva, né? Fontes de gordura. Você trabalhar aí a favor de favorecer as bactérias boas e tirar, né, tirar o alimento desses fungos, dessas bactérias ruins que estão no teu intestino. Então, é sobre você eliminar o alimento que propaga tudo aquilo ali que tá, por exemplo, as candidíases, né? Essa distensão abdominal também, essa hiperprodução dessas bactérias que causam esse estufamento. Então, quando você tira da tua rotina, você começa a se sentir mais confortável. E eu até nem gosto, gente, por exemplo, de dar algo muito radical. Eu acho que a refeição, a orientação, né, na terapia nutricional, eu acho uma beleza saber a terapia nutricional por causa disso, porque quando você tira esse radicalismo, né, o que pode, o que não pode, você começa a trabalhar esse equilíbrio. Então, quando você tira também todos esses alimentos que estão causando todos esses fungos, todas essas disfunções no teu organismo, quando você não só coloca aquilo para dentro, você também começa a se beneficiar, você também começa a ter resultado, você também começa a favorecer o teu organismo, né? E o radicalismo, ele nunca vai te levar muito longe. Quem já me conhece sabe essa história, né? Eu sempre conto, mas é por isso que eu me apaixonei pela terapia nutricional. Acho que eu gosto mais de levantar essa bandeira até, porque é quando você se entende, você reconhece a tua relação com a comida, você entende que nada é proibido, mas nem tudo te convém, né? Aquela frase bem clichê até, nada é proibido, mas nem tudo te convém. E você não precisa se alimentar só daquilo todos os dias, né? Então, por exemplo, eu gosto de espumante, mas eu não preciso tomar 3, 4 dias na semana. Eu tomo quando me convém, quando tem um evento, né? Tá jantando com alguém, tem uma motivação, aí a gente faz aquilo. Da mesma forma, a gente pode trazer esse raciocínio também para a alimentação saudável, né? Para uma alimentação com mais rotatividade, com uma alimentação onde você começa a sentir a diferença no teu corpo. E eu te convido ainda a pensar comigo, porque assim, talvez você tenha dificuldade de seguir adiante porque você não entendeu os benefícios que essa organização alimentar pode trazer para a tua vida. Se você ainda não entendeu esses benefícios, se você ainda não experienciou, é bem possível que você esteja nesse modo, onde você acha que tudo light é saudável, que fazer dieta é ruim. É bem possível que você esteja nesse posicionamento, que as coisas boas da vida são só comida gorda, álcool e tudo mais. E não é bem assim, existem muitas fontes de prazer além da comida, né? Então existem muitos outros prazeres além da comida, muitos. E você pode estar experimentando isso, né? O teu processo de emagrecimento vai passar por esse reconhecimento também. E o que essa parte de terapia tem a ver com o abdômen estufado, né, gente? É que às vezes você tá ali comendo algo todo dia que não tá te fazendo bem, tá te fazendo mal. Todo dia você tá comendo algo que tá machucando o teu organismo. Todo dia você tá fazendo algo que o teu corpo não tá reconhecendo. E aquilo já virou algo, um apelo emocional para ti, aquilo já virou uma afetividade com esse alimento. Quantas pessoas, né, têm uma relação de afetividade com a comida? Muita gente tem essa relação com a comida, de afetividade. Como assim eu vou tirar isso agora, né? O leite, então. Mas eu tomei leite a minha vida toda, a minha avó tomava leite, né? Essa relação com leite, que é um alimento que nos faz muito mal, também pode estar. Aí você pode estar com dificuldade de estar entendendo. Ah, mas a minha avó tomava leite, Dai. Pois é, mas acontece que o leite que hoje nós temos acesso não é o leite que a nossa avó tomava, né? A nossa bisavó tomava. Então, o alimento que a gente tem acesso hoje, né? Infelizmente, quiçá aí as pessoas que têm o benefício aí de estar mais próximo, né? Dessa área rural, agricultura orgânica, com essa exceção, né? Que não é a maioria, infelizmente ainda, com exceção dessas pessoas,
a gente tá aí suscetível, né, a uma rotina alimentar altamente inflamatória. Então o nosso leite, ele é todo modificado, né? Ele já vem com pH que não é o pH que o nosso corpo precisa. Então, quando você começa a ingerir esse alimento e a tua vida todo dia é isso, você inibe, é como se você bloqueasse com que os nutrientes da comida, assim falando, né, de forma mais simples, chegassem até o teu organismo. Então, se esses nutrientes, eles não chegam ao teu organismo, como que essa máquina vai funcionar, né? O teu corpo, ele precisa funcionar de alguma forma. Então, voltando aqui, né, então, voltamos aqui, né, para toda essa disfunção, né, os poliformismos que a gente chama, que acontecem aí no teu corpo, que causam esse abdômen inchado, essa distensão abdominal, são poliformismos, né, poliformismos, porque o teu corpo, ele não produz enzimas. Todo alimento, para ele ser digerido no nosso sistema, ele tem que ser quebrado, né, e quem faz essa degradação são algumas enzimas que degradam esses alimentos. Se o meu sistema, ele não produz essa enzima, esse alimento começa a me fazer mal. Então, muitas vezes você tá lá, nossa, mas eu tenho facilidade de engordar, eu fico inchada, meu peso não baixa. Pode ser que você esteja aí com esse poliformismo. Então, é bom você começar a pensar, começar a avaliar. E você pode fazer testes como esse que eu falei. Para e pensa, né? O que eu como todo dia que me faz mal? Né? O que eu como todo dia? Há anos que eu não tiro esse alimento da minha vida, desde quando eu tô me sentindo assim. Então você começa a avaliar, você começa a entender que o teu corpo é inteligente e ele dá sinais. Gente, e quando a gente começa a entender isso, né, você começa a fazer uma rotatividade, ora você tira uma refeição, se você fazia 5 refeições ao dia, quem sabe faz 4. Quando você vê, você tá fazendo 3, e aí você tá dando espaço pro teu corpo funcionar. Então, esses aspectos fisiológicos, nutricionais, eu acho que essa é a beleza da nossa mudança, sabe? Eu acho que essa é a beleza da gente entender que o nosso corpo, ele dá sinais. E se formos pensar de uma forma simplória, né, uma forma leiga, eu diminuí diminuí o número de refeição que eu fazia por dia. Ok, passei essa etapa. Depois eu vou avaliar há quanto tempo eu tô comendo tudo igual. Muda, né? Faz aquilo que eu anotei, não fiz um rascunho aqui, né? Que eu anotei. Faz a rotatividade das frutas, ingira frutas. Não fica com medo de comer fruta, né? Você não precisa ter medo de comer frutas. O teu prato, né? No mínimo 4 vegetais ao dia. Ter uma densidade nutricional aí no prato que você põe na tua mesa. Então, quando começamos a fazer essa prática, tudo começa a ficar mais claro, começamos a entender como é que o alimento impacta diretamente no meu sistema. O alimento que você coloca para dentro da sua boca, ele impacta diretamente no teu sistema. E você vai começar a ter uma melhora, né, física, uma melhora emocional, uma melhora na tua disposição. Você começa a ficar mais disposta, você começa a ficar com mais energia, você começa a entender que você não é só o que você come, você é o que você absorve. Então, avaliar aí se você está com dificuldade de absorver esses alimentos que você está aí no seu dia a dia, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, né? Eu falei dos aumentos das bactérias aí, quando o teu corpo não reconhece. Então, se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei, né, em alguns passos. Primeiro, tua distensão abdominal, teu inchaço está totalmente relacionado com aquele alimento que o teu corpo não está reconhecendo, né? Então, ele produz um boom de bactérias que vai dificultar a tua digestão e você vai sentir todo esse desconforto. Quando você sente esse desconforto, um monte de problemas pode acontecer. Queda de cabelo, depressão, ansiedade, desbiose, né? Uma inflamação na microbiota, ela vai desencadear um monte de problema. Você se sente cansada, sem energia. Como que você começa a reconhecer isso e a identificar todos esses fatores que estão te adoecendo? Primeiro, reduz aí, né, a quantidade de refeições que você faz por dia. Número 2, você pode também começar a testar, fazer a rotatividade. Tira esse alimento dessa refeição, né?
faz trocas, colocar frutas, verduras, vegetais na tua rotina alimentar todos os dias. Bactérias, fungos, elas não sobrevivem ao ambiente com essa rotatividade alimentar. Tudo isso porque as bactérias e os fungos, essa colônia, ela se sobressai em um corpo onde está com alto consumo de álcool, açúcar, refinados e carboidratos. Então, não é só sobre você comer sem glúten, né? Não é só sobre você comer sem glúten, é sobre você ter densidade nutricional, sobre você fazer toda essa rotatividade aí na tua vida. Densidade nutricional, guarda essa palavra. A gente gostaram desse assunto? Eu tenho tentado trazer aqui assuntos para você, mulher, para que você consiga sair daqui do meu Instagram e botar algo em prática na tua vida. Durante muito tempo eu achava que era tudo difícil, que buscar esse equilíbrio aí ele fosse algo que era inalcançável, né? Mas não, a gente consegue estar buscando esse equilíbrio. Então eu acredito numa nutrição que ela tem um equilíbrio entre o físico, o emocional, o espiritual. Eu acredito nessa busca que a gente faz assim da nossa saúde, que é o todo, sabe? É o todo, né? Então, como que estão as áreas da tua vida, né? Porque se você está com a tua questão emocional totalmente abalada, dificilmente você vai conseguir seguir adiante com algo. Dificilmente você vai conseguir ter motivação para tua rotina alimentar. Acho que é isso. Eu acredito muito nisso, sabe? Que precisamos rever os nossos conceitos. O que é esse processo de emagrecimento? Como que eu posso trazer isso para minha vida? Eu acredito que nós, mulheres, precisamos rever esses conceitos e nos permitir ser cuidadas. Precisamos nos permitir experienciar o novo, né? Então eu quero construir nessas lives aqui, todo dia você vai ver um vídeo aqui, onde eu vou trazer assuntos que eles vão ser mais leves, sem muita rotulagem, sem nada muito radical, né? Eu não gosto de radicalismo, eu não acredito que o radicalismo vai deixar você muito adiante, porque nós, mulheres, nós somos responsáveis por muito na nossa vida, pela vida profissional, somos a gente que se preocupa, né? Será que tem comida para o café da manhã para minha família? Será que tem roupa seca? Será que a cama tá quentinha, tá cheirosa? Então nós somos, e muitas vezes a gente vai indo para esse mindset de preocupação, de responsabilidade, que é a nossa essência, né? E nos esquecemos e nos colocamos em segundo lugar. Então eu quero trazer com isso, nessas lives, construir essa transformação que antes de estudar é o que eu tenho buscado para minha vida. Antes de eu estudar, é isso que eu tenho buscado, é isso que eu tenho tentado trazer, sabe? Trazer um equilíbrio nutricional. Por isso que eu gosto de falar de terapia nutricional. Porque a comida que a sua família come, você pode comer. A comida que você vai aprender a fazer aí na tua mudança, no teu emagrecimento, a comida que você vai preparar para te devolver a saúde, é sim o alimento que você vai disponibilizar para teus filhos, teu marido, para toda a tua família, né? Se você mora sozinho, não interessa. Ela é acessível, ela está disponível e é possível ter a saúde que você tanto sonha, né? Então eu te convido a rever esse conceito. Há quanto tempo você está buscando? Há quanto tempo você está num caminho? O caminho que você está te deu resultado até agora? O caminho que você está te trouxe algo? Esse caminho aí que você está buscando há tanto tempo te devolveu a saúde que você precisa? Se pergunte, né? Tudo que eu fiz até agora me trouxe a saúde que eu quero, corpo, peso, eu consigo vestir na roupa que eu sonho, eu tenho prazer, né, nas minhas relações? Se não, reveja e procure ajuda. Não se permita continuar num ciclo onde você não se reconheça. Se reconheça, porque é teu valor,
é teu merecimento e todo mundo é merecedor de ter uma vida abundante, não só financeira, mas de saúde também, nos aspectos de saúde, de energia. Você é capaz de fazer essa transformação pela sua vida, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Amanhã eu encontro vocês, tá? Em mais uma live. Um ótimo dia. Até mais.